Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato. Estamos aqui para gravar esse vídeo sobre Revolução Russa. Espero que vocês consigam entender esse assunto importante na história da humanidade, porque é um assunto que vai nos ajudar a compreender boa parte das discussões que a gente tem hoje na atualidade. Ok? Então, espero que vocês compreendam esse assunto importante. Então vamos lá, como vocês podem observar aqui nesse slide, a Revolução Russa aconteceu entre 1917 e 1922, ok? Então, Revolução Russa é o assunto que a gente vai aprender agora. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender os antecedentes ou fatores para a Revolução Russa. Esses antecedentes ou fatores, eles vão levar o caminho, eles vão mostrar o caminho até a Revolução, ok? Primeiramente, a gente tem que entender que a Rússia era um país do tamanho que a gente conhece hoje, o país com maior extensão territorial, já era isso no início do século XX. Então, a Rússia possuía vários povos, esses povos pensavam de forma diferente. Assim, também, as ideias eram diferentes na Rússia. Só que a Rússia vivia uma monarquia absolutista em pleno século XX. Então, uma forma de governo antiga, uma monarquia absolutista. Lembrando que o absolutismo estava em decadência desde a Revolução Francesa de 1789. Então, em pleno século XX, a Rússia tinha um imperador que mandava em tudo. Consequentemente, o modo de produção que a Rússia vivia naquele momento era um modo de produção muito antigo, muito retrógrado, desde lá da Idade Média, porque a Rússia vivia uma concentração de terras em latifundiários, e isso fazia com que boa parte da população não tivesse acesso à terra, porque o modo de produção principal era o semi-feudal, ou seja, modo de produção da terra. E lembrando que a Rússia é um país que possui uma amplitude térmica muito grande, ok? Então, o inverno russo é muito pesado. Isso faz com que haja dificuldade de se produzir em todas as etapas do mundo, todas as etapas do ano, beleza? Então, o que a gente pode observar? Que a Rússia vivia um sistema de produção também antigo, além do governo também ser um governo antigo. Boa parte da população não era atendida, não era de fato compensada pela produção da Rússia, porque era uma concentração das coisas, era uma espécie de oligarquia, e isso fazia com que boa parte da população vivia sem amparo. 80% da população era pobre, dos 176 milhões de habitantes que a Rússia tinha naquele momento, a maioria era pobre e camponesa, ok? Por isso que a gente vai entender que durante a Revolução, um dos principais lemas dos revolucionários vai ser a reforma agrária, a redistribuição das terras da zona rural. Para completar esse cenário, a Rússia era um país atrasado, com uma industrialização muito fraca. Apesar de ser a quarta economia do mundo naquele momento, a Rússia vivia produzindo de forma antiga, de forma tardia, de forma lenta. Isso fazia com que a Rússia fosse um país atrasado em relação aos outros países da Europa, sendo que ela era o país mais populoso, provavelmente era o país que tinha a maior mão de obra, a maior quantidade de mão de obra disponível. Isso fazia com que a Rússia fosse vista como um país atrasado, ainda muito rústico, ok? E todo esse cenário de falta de modernidade, todo esse cenário de coisas antigas, não que tudo que seja antigo seja ruim, mas no caso da Rússia, ela tinha as coisas ruins da antiguidade, absolutismo, sistema semi-feudal, população camponesa, a maioria pobre, passando fome. Todo esse cenário de um país que não era industrializado fazia com que houvesse muitas crises econômicas, políticas, muitas pessoas passando fome, vivendo na miséria e, consequentemente, morrendo através todos esses problemas. Para completar o cenário de tudo isso, a Rússia se envolvia em vários conflitos. Além desse cenário de pobreza, de governo antigo, a Rússia se envolvia em problemas políticos, em problemas geopolíticos. Então, eu cito aqui para vocês apenas 3 conflitos enormes, sem falar nos outros pequenos que aconteceram na Rússia. Então, guerra russo-turca pela região dos Balcãs, né, no século XIX, ainda no final do século XIX. Nós temos a guerra russo-japônica, que vai ser um dos grandes fatores para acontecer a Revolução Russa. E, além dessa guerra russo-japônica, ela também causou uma das principais chacinas que imobilizaram a população a se erguer contra o imperador, contra o czar, contra o Nicolau II,
que a Guerra Russo-Japônica gerou o Domingo Sangrento, que é um evento que aconteceu em 1905, que foi um massacre feito pelo imperador contra protestantes que estavam lutando contra a Guerra Russo-Japônica pela região da Manchúria. Então, a Rússia se envolvia em conflitos, mesmo dentro daquele cenário de atraso, e o conflito decisivo para a Rússia, de fato, sair numa revolução, é a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia participa e perde muitos dos seus filhos. Aproximadamente cerca de 1,5 milhão de russos morreram na Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia utilizava táticas antigas, utilizava armamentos antigos, e isso fazia com que ela fosse uma presa fácil na guerra. E aí, em 1917, a Rússia sai da guerra devido à Revolução. Então, nós vimos que o que mobilizou a Revolução era justamente o cenário político, econômico e social que a Rússia vivia, de extremo atraso. Isso fez com que a população se mobilizasse e, de fato, entendesse que a Rússia poderia ser mais. Poderia ser o país mais importante da Europa, talvez o país mais importante e poderoso do mundo, devido à sua magnitude, devido ao seu tamanho. Isso fez com que iniciassem a Revolução Russa, porque existiam grupos que eram contra o governo do imperador, e esse grupo principal de ser contra o governo do imperador era um partido criado ainda no século XIX, chamado de Pós-DR ou Sovietes, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, como vocês podem observar aí, criado em 1898, e que foi dividido em dois grupos em 1903, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram a alta burguesia, eram burgueses, pessoas que defendiam uma democracia liberal, uma liberdade econômica, defendiam, em outras palavras, o capitalismo social. E o outro lado, a ala mais radical, que eram os bolcheviques, aqueles que defendiam uma revolução mais radical, que tivesse mortes e que eles mudassem de fato o cenário que havia naquele momento. Então, os bolcheviques liderados por Lenin e Trotsky e os mencheviques liderados por Martov e Kerensky, ok? Bom, aqui nós temos uma pequena imagem que mostra os grupos que fizeram parte da revolução. Os mencheviques liderados pelo Kerensky, aí está mostrando o Kerensky, em cima está mostrando Martov, que defendiam uma burguesia liberal, uma democracia social. Os bolcheviques defendiam a ditadura do proletariado, eles defendiam uma classe operária socialista e igualitária e eram liderados por Lenin e Trotsky. Existia a aristocracia, que eram os grandes fazendeiros, aqueles que concentravam as terras, que eram aliados do imperador. E também nós tínhamos o próprio imperador, que tinha um grupo que apoiava a sua própria família, que eram os monarquistas. Boa parte da aristocracia também era monarquista, então era como se esses dois grupos fossem o mesmo, ok? Então esses são os grupos que defendiam, que eram os personagens da Revolução Russa, ok? Vamos avançar. Aqui nós temos os principais personagens da Revolução Russa, todos eles aí com nome. Então o primeirinho aqui da lista que a gente vai falar é o imperador, o czar Nicolau II, Alexandre Nicolau II, da família dos Romanovs. Só um pequeno detalhe, os Romanovs governavam a Rússia naquele momento há mais de 300 anos, ok? Bom, do lado do imperador nós temos um personagem muito emblemático, que é até, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para vocês assistirem um vídeo do Mega Curioso sobre o Rasputin, um personagem importante da Revolução, um cara que vai criar uma imagem negativa para o Império e vai favorecer a população deixar de apoiar o imperador que era amado outrora. Então o Rasputin ele vai ser um monge que vai ser um monge safado. Ele tinha um aparelho reprodutor mega, né? Porque segundo os historiadores, até hoje esse aparelho reprodutor dele está guardado no museu lá em Moscou. Para quem quiser pesquisar e tiver interesse, basta botar aí no Google Rasputin. Aí vai aparecer lá o cara com 1 litro de palmito desse tamanho, mostrando o pênis do Rasputin. Do lado do Rasputin, nós temos o Alexandre Kerensky, que é um dos líderes dos mencheviques. Esse cara aí que está com o cabelinho
Esse aí que tá bem aí com o cabelinho de vaca lambida. Esse aí é o Alexander Kerensky, o líder dos mencheviques. Do lado do Kerensky, nós temos o principal líder da revolução, que é o Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. É o personagem principal da revolução, o idealizador da implantação do socialismo na União Soviética. Abaixo dele, esse cara que está de óculos aí, parece um professor maluco, é o Leon Trotsky, um dos principais líderes da revolução também, ao lado do Lenin. No meio, nós temos uma feminista, socialista e política daquela época, chamada de Alexandra Kollontai. Essa daqui vai ser uma das idealizadoras da educação da União Soviética naquele momento. Abaixo dela, você pode observar uma criança. Essa criança é o Alexei. O Alexei, ele foi o motivo do czar, do imperador, ter uma proximidade com Rasputin, ao ponto que essa criança tinha uma doença chamada de hemofilia. A hemofilia era sangramento sem parar. Toda vez que ele se cortava, ele sangrava sem parar até a morte. Isso fazia com que ele tivesse muita dificuldade de viver assim a vida de criança. Isso fez com que o czar se aproximasse do Rasputin e o Rasputin fizesse a festa lá no palácio do czar. E do lado do Alexei, nós temos o bigodão aí, esse bigodão, que é o Stalin, o Joseph Stalin, o principal nome da história da União Soviética, da fundação da União Soviética, o cara que mobilizou a União Soviética, o cara que transformou a União Soviética numa superpotência, rivalizando com os Estados Unidos e vencendo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos as fases da Revolução, divididas em duas partes. Então, uma parte foi liderada pelos mencheviques, essa primeira parte, de fevereiro de 1917, e a segunda parte foi liderada pelos bolcheviques, a partir de outubro de 1917. Então, primeiro, a fase é moderada, primeiramente a fase é moderada, com o Kerensky no poder, os mencheviques no poder, defendendo uma liberdade econômica, ou seja, uma ideia capitalista. Eles fizeram com que o czar não tivesse mais poder absoluto pela criação do parlamento, da Duma, mas permaneceram na Primeira Guerra Mundial e isso causou grande protesto da população russa daquele momento. E também nós temos a segunda fase, que é a fase mais radical, liderada pelos bolcheviques, na qual nós temos uma política um pouco mais socialista, liderada pelo Lenin, e que propiciou uma radicalização e implantação do socialismo na União Soviética. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em outubro de 1917 e inicia-se uma guerra civil no território russo, como vocês podem observar aqui. Então, essa guerra civil foi uma disputa interna pelo poder na Rússia, liderada por três grupos: os monarquistas, os liberais e os bolcheviques, na qual os bolcheviques acabaram vencendo, se é que tem vencedores em uma guerra. E esse momento conflituoso gerou várias crises políticas na União Soviética, na implantação da União Soviética, crise econômica, e gerou 5 milhões de mortes. Ou seja, quase uma guerra mundial aconteceu no número de mortes lá na União Soviética, lá na Rússia. E aí o Lenin teve a brilhante ideia de adotar políticas liberais, adoção de uma política liberal, de um plano econômico liberal, econômico e capitalista, inicialmente, para poder dar um suporte à implantação do socialismo mais na frente. Foi justamente a NEP, Nova Política Econômica, na qual a União Soviética foi criada com uma base econômica muito importante, muito forte, tanto que a União Soviética vai ser um dos países que não vão sofrer com a crise de 1929. E com todo esse cenário de vencer a guerra civil, de adotar uma política inicialmente de liberdade econômica, a União Soviética começa a dar seus passos socialistas e a unificar países que pensavam da mesma forma, formando assim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou para os íntimos, União Soviética, ok? Um dos países que vão rivalizar com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. E vai ser o grande país que vai vencer a Alemanha nazista. Beleza, pessoal? Essa é a Revolução Russa. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, deixe os comentários aqui que a gente vai poder responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. É nóis e